Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver uma questão de uma Olimpíada de Matemática, mais especificamente da Olimpíada Jacob Palli Júnior. Foi do ano passado e ela é do nível 3, é o nível voltado a estudante do ensino médio. É uma questão de geometria, uma questão bem interessante. A gente vai ver o que a gente vai usar praticamente a parte de construções auxiliares. Não é nada tão extremamente assim, difícil, mas é uma parte que utiliza esse estudo, né? Esse conhecimento em construções auxiliares. Mas vamos lá, vamos começar. No interior de um triângulo APC, retângulo em A, existe um ponto P, tal que o ângulo PAC é igual ao ângulo PCB igual ao ângulo PBC, que é igual a 15 graus. Então a razão AC sobre a B é igual a... Bom, beleza. Aqui eu já fiz o nosso triângulo, né, o nosso triângulo equilátero. Tentar ele chegar um pouquinho para cá, ó, só para a gente ter um pouco mais de espaço. Então tá, aqui a gente pode perceber que já as nossas alternativas são tudo maior que 1. Então a C necessariamente é maior que a B, correto? E... Então vamos lá. Vamos traçar o que ele nos pede. Então ele fala que existe um ponto P aqui. Aí no caso aqui, você na hora da prova e tal, você teria que encontrar o melhor desenho aqui para você fazer. Bom, aqui vai ser 15. Aqui vai ser 15. E aqui vai ser 15. E lembrando que aqui, no meio, a gente tem o nosso ponto P. No caso, eu vou denominar esse ângulo PCA de X. Mas por quê? Porque a gente vai ver que ele vai ser interessante. Não, a gente não vai precisar encontrar o X necessariamente. A gente vai perceber que ele não vai ser tão necessário. Mas é interessante para a gente ter uma ideia de ângulo na nossa construção. Então vamos lá. Uma das técnicas aqui que a gente pode usar é a construção de um circuncentro. O circuncentro é o centro do círculo circunscrito a um triângulo. E isso também quer dizer que a distância do centro até os pontos desse triângulo, desses 3 pontos, ele é igual. Como assim? Eu vou construir aqui, ó, um ponto. Vou desenhar aqui, ó, geometricamente, só para a gente ficar com um desenho melhor. Vou até chegar mais para baixo, para vocês verem a nossa construção aqui um pouco melhor. Chega um pouquinho mais para cá, para apagar e construir outro. Ó, vai ser mais ou menos aqui. Isso aqui é só para forma de desenho aqui, para mostrar como que vai se ficar. Então, essa distância aqui vai ser igual ao raio, que também vai ser igual ao raio desse aqui para esse aqui também. Então, a gente construiu o circuncentro do nosso triângulo APC. Esse é o primeiro passo. A gente pode até que marcar de vermelho como igual. Esses pedaços são iguais. Eu vou chamar esse circuncentro aqui de Q, por exemplo. Então, beleza. Só que olha aqui que interessante. Esse nosso ponto A, ele enxerga um raio. Eu vou tentar desenhar aqui a nossa circunferência. Não vai ficar certo, mas imagina aqui que existe uma circunferência passando. Vai ser um pouquinho difícil aqui. Tá, beleza. Existe uma circunferência passando aqui que pega esses 3 pontos. Agora ficou melhor. Esse nosso ângulo A, ou CAP, ele enxerga esse arco aqui, ó, CP. Assim como esse ângulo aqui, ó, que eu estou desenhando, CQP, também enxerga esse ângulo, esse arco. Como o nosso CQP ele é um ângulo que parte do centro, e o nosso ângulo CAP é um ângulo que parte da circunferência, pela propriedade de arcos inscritos numa circunferência, eu posso falar que o nosso ângulo CQP é o dobro do nosso ângulo
CAP. Vou aqui apagar um pouquinho, só para a gente ter um pouco mais de espaço aqui e não ficar tão poluído. Então aqui, ó, 15. Esse arco que está aqui, CP, vai ser 30. Então esse ângulo aqui também vai ser 30. Então aqui, ó, é 30. Bom, 30, a gente tem um triângulo isósceles, QCP é isósceles, com os lados QC e QP iguais. E então a gente pode descobrir esses ângulos aqui, esses outros dois ângulos. Vou pintar eles aqui de preto, só para diferenciar um pouco. A gente vai pegar aqui o 180, subtrair o 30, vai dar 150, e dividir por 2. 150 dividido por 2 é 75. Então, um ângulo aqui vai ser 75. E o outro ângulo aqui nosso também vai ser 75. Ou melhor, a gente não vai colocar o 70... Ah, pode ser o 75. Vou aqui, ó, só para mostrar que é 75. Pronto. Esse ângulo aqui é 75 graus. Beleza. 75. Deixa um pouquinho mais perto. Se 75 aqui ficou meio estranho. 75. Foi. Olha que interessante que a gente conseguiu arrumar 75 mais 15, 90. Então, esse ângulo aqui, ó, QCB, é um ângulo de 90 graus. Seria interessante a gente formar um ângulo de um triângulo retângulo. Porque aí a gente poderia abordar outros assuntos, outras formas de achar outras características, outras propriedades. Então vamos lá. Aqui eu vou botar mais para baixo. A gente acabou que o desenho ficou muito grande. Mas eu vou continuar essa reta BA, né? Eu vou prolongar ela, né? Sendo colinear, a B e A. E eu vou encontrar um ponto de interseção com essa nosso prolongamento de CQ, no caso. Então, por exemplo, vai ser aqui. Vou tentar diminuir um pouquinho. Bom, ficou aqui tá, beleza. Esse ponto de interseção, eu vou chamar aqui, ó, quando eles se cruzarem, essas duas retas se cruzarem, esse prolongamento se cruzarem, eu vou chamar de H. Beleza, H. Então, eu formei um triângulo retângulo um pouco maior, o nosso triângulo HCB, beleza? E o que mais que esse triângulo pode nos falar? Bom, vamos ver aqui. Aqui, ó, a gente, voltando um pouco atrás, a gente tem um X e ele olha para esse arco PPA. Se esse ângulo olha aqui para esse arco e ele está na circunferência, e temos um ângulo aqui, ó, partindo do centro, olhando também para o mesmo arco, então esse ângulo aqui é 2 vezes ele. Então, beleza. Aí, ok. Olha que interessante. Aqui a gente viu que a gente denominou aqui de x. A soma de 15 mais 15 é 30. Aqui a gente já tem um ângulo de 90. 90 mais 30, 120. Para completar 180, 60. Então, necessariamente, a soma desse ângulo aqui com esse ângulo tem que dar 60. Aqui a gente, não sei, vou chamar aqui de θ, vou nem escrever. Mas imagina que a gente chama esse ângulo de θ, θ mais x igual a 60. Então, θ tem que ser igual a 60 menos x. Então, aqui, ó, a gente vai chamar de 60 menos x. E olha que interessante. Se a gente somar 60 menos x com 15, a gente acha aqui, ó, 75 menos x. 75 menos x, a gente tem um triângulo retângulo. Beleza? Aqui, ó, triângulo retângulo. Vou excluir, vou tirar isso aqui. 90. Então, aqui é 90, para 180 vai sobrar 90. Então, 90 menos 75 menos x, igual a 15 mais x. 15 graus mais x. Então, esse ângulo aqui é 15 graus mais x.
Ah, mas por que eu fiz isso? Olha aqui que interessante que a gente pode encontrar. Perceba o seguinte, vamos olhar agora. Vou desenhar um olho aqui. Para o nosso triângulo ABC, o nosso triângulo inicial. Ele possui um ângulo aqui, ó, de 15 mais x e um ângulo de 90 graus. E olha o nosso triângulo, agora o maior, HCB. Ele possui um ângulo de 15 mais x e um ângulo de 90 graus. Isso nos prova que eles são congruentes, eles são semelhantes, melhor se dizendo. Sendo semelhantes, então eles têm uma razão de semelhança, ok? Isso é interessante, então eu vou botar aqui, ó, congruente. Isso vai importar muito pra gente. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Aqui a gente poderia trabalhar com outras contas, mas olha só isso aqui. Vamos pegar esse ângulo aqui, HQA. Ele seria 180 menos 30 menos 2x. Que seria, na verdade, 150 menos 2x. Agora a gente vai somar com 15 mais x. A gente vai encontrar aqui, ó. Tá aqui um igual, para não ficar muito diferente. 165 menos x. Para completar 180 menos 165 menos x, a gente vai encontrar, ó, 180 menos 165 menos x, aqui vai passar para mais. A gente encontra 15 mais x. E olha só, esse ângulo aqui sendo 15 mais x, a gente pode falar que o nosso triângulo HQA, ele é isósceles. Se aqui a gente tinha esse pontinho vermelho, eu vou botar o pontinho vermelho aqui também. E olha o que é mais interessante. Isso aqui fala que QH é também raio. Mas isso agora já não vai ser muito necessário. A gente poderia provar, talvez, o que aqui seria 15 mais x com isso, mas a gente já provou dessa forma. Mas olha só que interessante. Agora a gente vai trabalhar com um pouco de trigonometria. Bem básica. Olha aqui, vamos voltar lá para o nosso triângulo inicial. Esse nosso ângulo aqui, ó, que eu vou botar de azul. Ah, ficou meio estranho. Sim. Foi. Ele vai ser 15 mais 15, 30, 180 menos 30, 150. Beleza? Vou chamar isso aqui de A. Agora eu vou começar a nomear alguns lados. Então, vou chamar isso aqui de A. Vou chamar o nosso CA de B. E o nosso AB de C. Também vou chamar o nosso lado CP, né, de L. E o nosso QC de Z. Ok? Vamos trabalhar aqui com um pouco de trigonometria. Nosso triângulo CPB. A ao quadrado é igual, que também vai ser L, né? Que a gente vai ter um triângulo isósceles. Vai ser 2 vezes L, né? Ao quadrado, vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado. Menos 2L ao quadrado. Cosseno de 150, na verdade, é igual a menos cosseno de 30. Então, aqui o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A gente vai passar aqui e vai ficar mais. Coloca aqui o nosso L ao quadrado em evidência. Aqui a gente pode simplificar. L ao quadrado em evidência. Aqui a gente vai ter 2 mais raiz de 3. Beleza? Então, o nosso A aqui, ele seria L raiz de 2 mais raiz de 3. Beleza. Agora, olha mais uma coisa. Agora a gente vai buscar uma outra lei dos cossenos no nosso triângulo QCP. Beleza? Então aqui, ó. A gente vai pegar aqui o nosso L, o nosso ângulo 30 graus e o nosso lado oposto L. Então, L ao quadrado igual, ele é isósceles, então aqui também é Z. 2 vezes Z ao quadrado menos 2Z ao quadrado, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2.
simplifica, simplifica. Da mesma forma aqui, ó, que a gente fez com o A, a gente vai ver aqui que é L igual a Z raiz de 2, no caso aqui que está menos raiz de 3. Essa informação é interessante. E olha aqui, coloca o L em evidência. Ou melhor, nem precisa. A gente já tem o L, vamos substituir aqui dentro dessa nossa equação. A vai ser igual a Z vezes raiz de 2 menos raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. Perceba que aqui dentro dessas raízes, a gente vai poder fazer um produto dentro de uma raiz. A gente vai ter o produto da soma pela diferença. 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3 vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, menos raiz de 3 ao quadrado, que é 3. 4 menos 3, 1. Então, na verdade, o nosso A vai ser igual a Z vezes raiz de 1. Olha que interessante, a gente descobriu que A é igual a Z. Isso aqui praticamente completa a nossa questão, porque, olha isso aqui, olha que interessante. Se aqui é Z, a gente viu que isso aqui também vai ser Z, já que é o raio da nossa circunferência aqui que é o nosso raio dessa circunferência aqui com circuncentro em Q. Então, na verdade, a gente viu que Z igual a A. Então, esse nosso lado HC do nosso triângulo HCB é 2 vezes A. 2 vezes A. E aqui a gente vai ter um lado A. Olha só que interessante. Lembra que eu falei, ó, dessa informação aqui, ó, que ela ia ser importante? O triângulo ABC ser congruente a HCB? Pois é. Então, olha só. O nosso, a gente pode ter uma razão de proporção aqui, ó. Eu vou tentar desenhar os nossos triângulos HCB, 2A, A. E eu vou pegar esse nosso triângulo ABC e eu também vou botar ele aqui do lado. Nas proporções aqui bem arredondadas aqui, botar aqui em comparação ao nosso HCB. Então aqui vai ser A, B e C. O nosso, lembra que eu falei que o nosso CA vai ser maior que a B, necessariamente, porque as respostas são maiores que 1. E o nosso HC, ele é maior do que CB, porque aqui é 2A e aqui vai ser A. Então isso não tem muita dúvida. A mesma razão que a gente vai chamar aqui, a gente chamou de o CA de B e o nosso AB de C, 2A sobre A, né? Ele pede AC sobre AB, vai ser igual a isso. Portanto, olha aqui que interessante. A gente já acabou a questão. AC sobre AB vai ser igual a 2, porque esse A vai cortar. A gente, então, achou a nossa razão de proporção, de semelhança essa nossa razão entre os dois lados, né? Que no caso aqui a gente poderia falar até que é a nossa tangente desse ângulo aqui, mas isso aqui não é tão importante. Então pronto, essa é o resultado da nossa questão. Peço desculpa aí se ficou muito enrolado, porque a questão de geometria assim é muito trabalhosa, né? Não é tão difícil, mas é trabalhosa. Mas a gente achou aqui a resposta AC sobre AB igual a 2, que é a nossa alternativa C. Se você gostou, deixa o like aí, para ajudar um pouco o canal, se inscreva. Se você teve dúvida, se você tenta aí ver um pouco onde você viu essa sua dúvida e tenta colocar lá nos comentários que eu vou tentar responder, né? Porque eu sei que o vídeo ficou longo e também eu talvez tenha explicado um pouco embolado aqui. Então, muito obrigado se chegou até aqui e até mais.